E eu já consegui ter essa firmeza para falar, sem titubear, sem deixar, né, o pai ou a mãe mais na dúvida do que eu ainda, sabe? Eu me sinto realmente mais segura. Oi, Tudo Jeane. bem? Boa noite. Bem, Boa noite, você? pessoal. Bem, Boa graças a Deus. noite. Que bom que você aceitou de estar aqui comigo. Fiquei feliz de você ter aceitado Obrigada de participar pelo dessa live. convite. Ah, Hã? eu também fiquei feliz também pelo convite e espero que renda. Que bom. Jeane, antes da gente iniciar, me conte um pouquinho quem é a Jeane, de onde você está falando, para que as meninas que estão aqui com a gente, elas te conheçam também. Sim. Então, eu sou Jeane, sou técnica de enfermagem, me formei em 2008 e desde lá já trabalhei só em áreas fechadas, né, hospitalares, centro cirúrgico, UTI. E ano passado eu caí numa clínica particular, numa sala de vacina. Quando Por de ano então, passado, mais ou menos? lógico, Você né? lembra da data, mais ou menos? Ah, foi mais ou menos no meio do ano, tá fazendo um ano agora, assim. Fazendo um ano, tá fazendo um ano de aniversário. Isso, um ano. E desde então tô lá e tô gostando. E como que foi a sua experiência quando você entrou na sala de vacina? Me conte um pouquinho, porque você não tinha experiência em sala de vacina. Não. Eu, na verdade, quando eu soube que eu ia para uma sala de vacina, eu pedi autorização aqui no meu município, né? Eu sou de Caxambu, sul de Minas Gerais, Aham. e eu pedi autorização no meu município para poder estar fazendo estágio novamente na sala de vacina, porque eu tinha feito lá atrás, 2006, né? Então, muita coisa mudou e foi só estágio mesmo, nada mais. Aham. E aí eu fiz esse estágio e tudo ficou muito bagunçado na minha cabeça. E O que esse estava ruim estágio, esse piorou. estágio ficou quanto tempo? Você ficou na sala de vacina fazendo estágio? Eu fiquei um mês, mais ou menos, indo todos os dias, da 1 da tarde às 4 da tarde. Isso te ajudou? Em partes, sabe? Me deixou um pouco confusa. Deixou um pouco confusa ainda. Sim, Mas, sim. e aí, me conte, o que que aconteceu? Você entrou na sala de vacina, você fez esse estágio, como é que foi depois disso? Então, aí eu fiz esse estágio, né? E aí nós inauguramos lá a sala de vacina na clínica. E o meu primeiro paciente, graças a Deus, foi um idoso. E eu lembro, né? Meu primeiro paciente foi um idoso. Então, assim, a minha tranquilidade em aplicar a vacina era 100%, a minha confiança, né? Porque como eu já venho dessa área hospitalar, então a gente entende bem a anatomia, via de aplicação e tudo mais. A minha dúvida, o que me matava eram os intervalos, qual vacina que pode ser feita junto com outras, né? Essas dúvidas. Como que eu vou explicar para o pai? Se o pai e a mãe me fizer uma pergunta, o que que eu vou falar? Ei, mas então aplicar não era o problema. Como a Tá, maioria da gente, né? Porque muitas pessoas pensam assim, que sala de vacina a gente precisa aprender a prática, né? sim. Que muitas Aham. pessoas acham que é só ir lá aplicar. Então esse não era o seu problema. Não, não, de forma alguma. Nunca Você foi. acha que esse pensamento é certo? Tipo assim, sala de vacina é aplicação? Não, não, de jeito nenhum. Tem muito mais coisa, né? Giane, tá, Sim, me conta, você entrou lá em julho, ano passado, tá? e como que foi essa trajetória na sala de vacina? Então, e aí a gente começou com poucos atendimentos, né? Poucas vacinas. E eu ainda continuei indo para a policlínica para poder ver se eu pegava o máximo de conhecimento, porque a pessoa que estava lá me treinando, vamos dizer assim, né? Me treinando, ela já tinha trabalhado mais de 20 anos em uma clínica particular. Então, eu achei que seria muito interessante estar com ela, né? Aham. Só que eu fiquei muito confusa, porque ela falava assim: olha, aqui nós fazemos assim. Lá na sala de vacina particular vai ser desse modo diferente. Então eu ficava muito confusa, eu misturava as duas coisas, sabe? Ela queria tentar te ensinar as duas coisas ao mesmo tempo. Pra... Sim, aham, E exatamente. às vezes só o SUS já é difícil, né? E ainda você pegar Muito.
ao mesmo tempo, assim, de uma vez, às vezes dá mais confusão. Muito. E aí, nesse estágio, além da parte da sala mesmo, propriamente dito, de vacina, da aplicação, eu tive que fazer um estágio também do lado de fora, que não sei se é assim que funciona, né, para quem está assistindo, a marcação, como que era para lançar no sistema, como que era para marcar na caderneta, o aprazamento. Então, na minha cabeça, aquilo ia só informação, pouca absorção, sabe? E como que você fez isso funcionar dentro da sala de vacina por um tempo? Eu ia pesquisando, ia na internet, jogava minhas dúvidas todas lá, lia e achava um site diferente, um site de um laboratório, por exemplo, da MSD ou da Pfizer, né? Eu ia procurando. Até que depois eu compreendi que era melhor eu procurar na própria bula da vacina, né? Porque lá as caixinhas são individuais, cada dose, né? E Aham. aí, o que que eu fiz? Eu tirei uma bula de cada vacina e montei uma pasta, Ah, sabe? entendi. Entendi. E isso te ajudou? Foi o que começou a te... Pouco em partes, mas tinham dúvidas que não estavam lá ainda, não conseguia resposta ainda nas bulas. E eu continuei a minha saga na internet. E aí, o que aconteceu? E aí um dia eu lembro que eu pesquisei alguma coisa relacionada à vacina, não lembro assim, exatamente o que, mas aí você caiu de paraquedas lá no YouTube, um vídeo seu. Foi pelo YouTube que você me conheceu? Sim, sim. Sim, porque eu vou pesquisando e eu gosto de ver os vídeos, né? E aí apareceu Aham. um vídeo seu lá. E aí eu comecei a assistir os seus vídeos. E eu peguei uma semana, né? Foi uma semana de lives, aulas sobre cada dia um tema, né? O idoso, vacinação do adolescente. Ah, Eu já entendi. peguei no segundo dia, eu perdi o primeiro, mas depois disso eu te acompanhei. Eu lembro dessa semana, era uma semana de live de aquecimento, né? Também, Isso. em Aham. novidades. E aí, como é que foi? Aí parece que veio assim um pouco mais, as coisas veio mais claras, né, na minha cabeça. Eu conseguia começar a compreender uma forma melhor tudo, porque aí você vem ensinando desde do básico, né? Olhar a caderneta, conferir se está certinho, se o prazo está correto, né? Aí eu fui gostando. Aí que eu foi entrando na minha cabecinha como que funcionava Aí realmente. começou a ligar os pontos. Porque Sim, eu falo assim que às vezes tem muita gente que acha que aprender vacina é a gente ir direto no esquema vacinal, ou às vezes tem que aprender direto na prática. E quando a gente começa a entender, uhum, né? Isso faz parte uhum, do nosso aprendizado, né? Então você já tinha buscado alguns conhecimentos, mas estava tá. faltando alguma coisa para Sim, para ligar, completar, para encaixar tudo. eram informações soltas, né? Sim, Confio que era isso mesmo. sim, era desse jeito. Mas e aí? Aí você participou do evento e Sim. o que te impulsionou para, porque aí nesse evento eu lancei a proposta, né? Para você, para Sim. a oportunidade de entrar na mentoria. O que te impulsionou para você entrar na mentoria? A forma como que você explicava tudo. Eu achei que a sua explicação era objetiva, eu conseguia compreender de forma clara, né? E foi me auxiliando aí ao longo dos dias. Sempre que tinha alguma dúvida, eu corria lá, procurava alguma aula sua, alguma coisa que tinha parecido, para eu saber se encaixava, se batia, se é realmente isso, né? Eu tinha uma dúvida muito grande, em relação às vacinas atenuadas, tinha um medo, né? E aí eu procurava sempre lá nos seus vídeos, estava achando, e estava conseguindo me identificar, assim, de certa forma, sabe? Ficou tudo clarinho. É, e, e você tinha alguma coisa que te impediu para você entrar na mentoria, para você dominar a imunização, alguma coisa assim que antes de você entrar você mas alguma coisa que poderia ter te impedido? Tem alguma coisa assim ou você não lembra? Teve, teve sim, a parte financeira, sabe? Eu lembro que você falou lá, né? Faltava tipo, gente, último dia, né? E eu falei, nossa, eu tava esperando meu cartão fechar e o cartão não fechava nunca. E eu falei, agora eu não posso gastar, que eu não tenho esse dinheiro.
sabe? Eu, foi assim, foi um fio. Eu quase não entrei. Porque questão financeira. Mas deu certo. Então, Deu certo. Eu lembro que você veio com a novidade, né? Que tinha o boleto. aham, cheguei. Aí eu consegui fazer no cartão. Falei, ai, louvado seja. Ô, Jeane, deixa eu te fazer outra pergunta. Hoje eu vou te encher de perguntas. Depois que você começou a aplicar todas as aulas, estudar as aulas, participar da comunidade, porque eu não sei se todas as meninas sabem, mas lá Aham. dentro da mentoria a gente tem a comunidade que você participa, a gente tem a nossa mentoria em grupo, que você é uma das mais assíduas da minha mentoria em grupo. Eu gosto. Que é muito bom. Então, assim, depois que você começou a aplicar, o que que você me diga? Você me diz, você conseguiu dominar a imunização de uma forma mais prática, de uma forma mais segura? O que que você me fala sobre essa questão? Então, depois que eu comecei a fazer o seu curso, eu senti mais segura. Eu consigo até esclarecer algumas dúvidas. Eu me senti muito mais segura também em relação assim, a conversar com os pais, sabe? Às vezes o pai pergunta, né? Essa vacina protege contra o quê? Então eu vou lá falar, né, sobre qual vacina que é, o que que ela protege, as possíveis reações. E eu sempre explico, olha, aqui todas as nossas vacinas são acelulares, vou explicar o que que é acelular. Então, assim, eu consegui uma confiança maior, sabe, para falar principalmente com os pais, porque, como eu te disse, da aplicação, eu não tinha medo. Porque até a anatomia eu guardo bem, eu consigo, tenho destreza, graças a Deus. E a minha dúvida era assim: ai, se o pai perguntar alguma coisa, e se eu tiver que explicar, falar com o pai, a mãe? Essa era a minha maior preocupação, sabe? E depois eu comecei a fazer as suas aulas, eu sinto assim, bem mais leve, não tenho medo mais. Se eu não, quando alguém pergunta alguma coisa e eu não sei, eu falo assim, olha, eu ainda não sei, mas vou te passar uma mensagem ainda esclarecendo, ainda hoje. E aí eu vou pesquisar o que que é para esclarecer para aquela família o que que eles perguntaram. Ai, que legal, que bom. E como que você se sente hoje, assim, depois que você viu que você aprendeu a se comunicar melhor com o paciente, o que que você falaria para as pessoas hoje, que às vezes pode estar na mesma situação? Ah, antes de me perguntar isso daí, deixa eu entrar em outra questão. Você é da rede privada, né? Sim, Isso te fez um pouco impedir de entrar também na mentoria? Porque tem muitas pessoas que pensam assim, porque eu ensino mais a rede pública, sim, né? aham, Eu lembro que a primeira mentoria que eu fiz com você, a gente falou justamente sobre o calendário da rede privada, aham, né? sim. Mentoria. E até me pegou de surpresa também, que eu não estava esperando ensinar da rede privada. Aham. Mas isso te impediu alguma coisa, assim? E o que que você falaria para as meninas que trabalham na rede privada? Porque, assim, como que o que eu passei para você, que é o calendário da rede pública, como que isso te ajudou dentro da clínica particular? Eu acho que assim, o calendário muda pouca coisa, né? Muito pouco mesmo, na verdade. E eu acho assim, nunca pensei, o SUS e o privado. Não, eu só vi a vacina como um todo, sabe? Quando eu adquiri o seu curso, eu só falei, é conhecimento. Vai que um dia eu preciso, né? Mesmo que não seja o que eu quero no momento, mas está falando sobre vacina, vamos lá, né? Foi assim. E eu falo assim, as pessoas que, por exemplo, estão entrando na rede particular, vale muito a pena. O seu curso, a forma como você explica, como você passa, é sempre muito clara. E eu não tive dificuldade nenhuma para poder entender o que você estava explicando ali. Me ajudou muito, muito mesmo. Como eu te disse, me passou mais segurança. Tanto para trabalhar em cima da caderneta, para falar com os pais, o aprazamento, né? Alguém já me pergunta, eu já vou logo perguntando data de nascimento, sabe? Já vou sempre ali fazendo as contas. E eu achei que foi top. Quando você diz assim, Jeane, que você pergunta a data de nascimento, por quê?
Qual que é esse detalhe? Por que que você tem que ficar pedindo data de nascimento? Por que que você está fazendo essas contas? Me conta. Por que que às vezes as meninas estão assistindo e elas ficam, pode falar, mas por que tem que pedir data de nascimento? Explica isso. Então, é importante, né, para a gente seguir o calendário, né? Então, quando, por exemplo, a secretária lá me manda, Jeane, essa mãe tá querendo dar aqui meningobê, e ela me manda só o nome da criança e a foto da caderneta. E eu falo qual a idade. Às vezes não tem data de nascimento. Na maioria das cadernetas que a gente pega, não tem data de nascimento. E aí eu pergunto. E ela, vou confirmar aqui com a mãe. Por quê? Você tem que ver se ela já completou o ciclo, né? Que ela tá ali, está completa a caderneta, se está faltando alguma coisa, se está atrasado. Você também não pode adiantar algumas vacinas, né? Então eu vou sempre ali, no básico, né? Que você ensinou. O básico, olhar a caderneta. E o básico bem feito evita que a gente cometa erros, né? Às vezes, fala assim que às vezes as pessoas elas acham que para dominar a sala de vacina precisa de muita coisa, né? Precisa, às vezes, olha, eu não sei se você olhava isso, pensava assim, mas pensa que sala de vacina é um bicho de 7 cabeças que parece que não tem como aprender, não tem como desatar esse nó, que nem você falava que pegava várias informações soltas e às vezes dava um nó na cabeça e não conseguia Já tive esse pensamento. Hoje eu não vejo mais a sala de vacina como um dragão. Não. Ah, você pensava assim? Então me conte, como que era você antes? Você falou que estudava, buscava muitas coisas, mas o que que você sentia? Insegurança, não. Muita insegurança, porque a internet nem sempre as informações estão corretas, né? Então, para você buscar ali, você tem que saber a fonte, se foi só uma pessoa que publicou, se é algum artigo realmente oficial. É muito difícil. A internet tem muita informação, muita. E é mais difícil ainda você conseguir identificar o que é válido e o que não é, sabe? E eu me sentia assim, muito insegura. Perdia meu final de semana estudando. Sério? Estudando e de forma errada, né? E como que você sente depois que você dominou a imunização e conseguiu dominar a imunização? Você conseguiu dominar a imunização de uma forma prática e segura? Você acha que foi prática a maneira que eu te passei? Ou você acha que, por mais que você falou que eu passo de uma forma clara, o outro está querendo participar aqui? Oi? Por mais que eu falei que você me falou que eu te passei de uma forma clara, mas eu falo assim que eu gosto de ensinar de uma forma. Vai lá com o papai, vai. De uma forma prática. Não quer ficar. De uma forma prática, de uma forma segura. Você acha que isso realmente funciona? Funciona e muito. Tanto é que eu ainda não finalizei o seu curso, né? Como eu te disse, eu tenho dificuldade de horário para poder fazer. E criei uma meta, né? Eu estou estudando nem que seja meia hora todos os dias para, né, não ficar parada. O pouco que eu consegui fazer, eu já consegui me sentir mais segura, eu consegui dominar um pouco mais, mesmo com essa falta de tempo. E acredito eu que eu cheguei ainda na metade, sabe, do seu curso. E eu já consegui ter essa firmeza para falar sem titubear, sem deixar, né, o pai ou a mãe mais na dúvida do que eu ainda, sabe? Eu me sinto realmente mais segura. Que bom, Diana. Eu fico feliz, fico feliz. Espero que você esteja gostando. Eu espero que dentro da imunização você tenha muito sucesso ainda, porque eu sei que você tem capacidade. Você é uma pessoa muito esforçada. Eu falo que é uma das alunas assim mais assídua, mais esforçada ali, e gosta de estar sempre buscando o mesmo aprendizado. E eu fico muito feliz, porque muitas vezes tem muitas pessoas que entram até para a mentoria, né? Eu tenho alguns alunos também, mas que não buscam, não aprendam, não buscam, né? Não assiste às aulas, não buscam o aprendizado, acha. Então, o que eu falo assim, não adianta você só entrar não vai ter confiança, né? Não
adianta você só adquirir a mentoria. Isso não traz, não é uma coisa. Então, assim, para mim, o importante é ter pessoas dentro da mentoria que realmente estejam compromissados em mudar a realidade dentro da sala de vacina. Se a pessoa não está compromissada, não vai fazer diferença, né? Às vezes ela pode cometer um erro dentro da sala de vacina e aí para mim também não fica bom. Porque claro. Sim, claro. Né? Então, não pode. Assim, como é bom, eu acredito assim que quanto mais a gente cria essa comunidade forte de vacinadores que tem segurança, que domina a imunização, eu acho que a gente consegue aumentar os nossos braços para chegar no paciente, né? Sim, evitar vários erros. Então, eu acho que quanto mais a gente consegue se comunicar melhor com o paciente, quanto mais a gente consegue chegar a nossa comunicação e a nossa segurança até o paciente, eu acho que automaticamente a gente também está protegendo mais as pessoas. Sim, né? Com certeza. A gente está trazendo segurança não só para o profissional, mas para o paciente também. Assim como você falou que hoje você já melhorou a sua comunicação com o paciente. Eu lembro na nossa primeira mentoria mesmo que você falava, ai, que eu não sei como que faz esse calendário. Às vezes o paciente chega e eu não sei o que falar. Eu falei assim, não, calma que a gente vai resolver isso. Porque para quem está chegando é muito confuso. Embora pareça fácil, né, para quem já conhece e tal, você olhar aquele calendário enorme. Lá, desde o ao nascer até idoso, você fica perdido, sabe? A interpretação é difícil. Eu acho que quem está na rede privada é um pouco pior, né? Porque você tem que entender da rede privada e você tem que entender da rede pública também. Sim. Mas aqui, uma coisa que me ajudou muito também no seu curso, que eu gosto de fazer, e fica a dica para quem quiser, eu tenho um caderno onde desde o começo eu vou anotando as suas aulas, você vai falando, e eu fiz isso também na semana que eu entrei, né? Te achei por acaso lá, e eu vi que você estava falando, eu peguei o caderno correndo e já comecei ali a anotar tudo que você falava. Então, entra mais fácil. Tudo que você escreve, lê e ouve, eu acho que entra mais fácil. Isso que eu ia te perguntar, se você tinha alguma dica para quem está começando para melhorar esse aprendizado na sala de vacina. Eu anoto tudo. Você fez um resumo de tudo. Sim, anoto tudo e as bulas que eu tenho, eu passo marca-texto nas mais importantes, como faixa etária, né, as contraindicações. Sempre assim, você está precisando, você bate o olho e já achou fácil. E eu sempre falo assim que existe um método de aprendizado, né? Que nem... O que você acha que fez melhorar essa comunicação com o seu paciente? Porque eu gosto de falar assim que ali eu gosto de ensinar desde os conceitos básicos, né? Tudo o que há por trás de toda a imunização. O que você acha? Você acha que isso ajudou você? Essa questão de você entender? Com certeza, porque quando você compreende o básico, você consegue falar, explicar muito mais. Então, acho que o básico é fundamental, né? Para a gente conseguir compreender, entender que são coisas diferentes, né? E depois passar esse conhecimento. Ah, gostei disso. Que passar é totalmente diferente, né? E dificilmente, é difícil passar o conhecimento para outra pessoa. Porque tem gente que estuda, mas consegue guardar para si. Mas quando passar esse conhecimento para outra pessoa, é difícil. Você tem que ter um conhecimento a mais. E às vezes você precisa usar métodos diferentes para explicar, porque da forma que você entendeu, não quer dizer que o outro também vai entender. Então, às vezes você precisa usar outras palavras, dar outros exemplos, às vezes mais simples, né? Porque tem muitas pessoas simples que às vezes não têm leitura. Então, você precisa adaptar, às vezes, a forma como você vai explicar para aquela pessoa estar entendendo. Legal. Eu gosto de falar assim que a gente tem que explicar de uma forma que uma criança de 9 anos entenda e um idoso de 70 anos entenda. A gente tem que usar
uma linguagem que esses dois públicos entendem, para que a gente consiga ser claro com eles. Sim, concordo. Concordo. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que te agradecer, lógico, né? Você caiu assim do céu como um milagre para mim, porque era disso que eu estava precisando naquele momento, sabe? Lembro de ter agradecido quando apareceu você lá e eu comecei a entender. Eu falei, ai meu Deus, agora eu achei realmente o que eu preciso, tá? Porque é chato, cansativo você estar procurando, como eu te falei, né? Às vezes você não sabe se a fonte é confiável ou não. A internet é um mecanismo de busca que nós temos, assim, muito legal, mas ao mesmo tempo atrapalha bastante também, né? Porque qualquer um pode publicar qualquer coisa lá. E então, eu agradeço você pelos seus ensinamentos, por você ter esse dom de saber passar. Jeane, eu não estou disputando agora. Será que aconteceu alguma coisa? Acho que é o seu fone. Ouviu? Agora sim. Tá, então. Aí eu disse para você que a internet está aí, né? Está tendo muita informação e é um lado bom e um lado ruim, né? Porque você não sabe de onde vem a fonte. Qualquer pessoa pode publicar, né? Então eu agradeço a você por ter caído de paraquedas no meu notebook um dia. E agradeço a Deus por você ter esse dom de poder saber passar para as pessoas seu conhecimento. Acho isso muito importante, o dom de saber passar. Eu gosto muito do seu curso e sigo fiel lá. Obrigada, Jeane. Agradeço você estar aqui comigo. Agradeço você ter confiado em mim para esse conhecimento, né? Lá dentro da sala de vacina. Agradeço por você ter aceitado esse convite de estar fazendo essa live aqui comigo. Eu fico muito feliz, tá? As meninas também estão assistindo aí. E obrigada. Tenha uma ótima semana. Imagina, aí. Para você também, todos que estão assistindo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. De nada, tchau.